Olá, meus queridos, bem-vindos a mais um Sinal de Esperança no canal da Comunidade Católica Obra de Amor. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar da nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dá-nos um coração cheio de amor por ti e pela Igreja, para que, amando a ti, amemos também todos os nossos irmãos. Tu me amas? Essa é a pergunta que Jesus faz para Pedro no Evangelho de hoje e para cada um de nós. Nós vamos ter a oportunidade de passearmos um pouquinho nesse diálogo de Pedro e Jesus e refletir a nossa vida. O Evangelho é de São João, capítulo 21, versículos do 15 ao 19. Meditemos. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se porque ele perguntou pela terceira vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras moço, cingias-te e andavas onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: Segue-me. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, Jesus pergunta aqui 3 vezes para Pedro: Amas-me? Tu me amas, né? Em algumas tradições. Será que Jesus tinha dúvida que Pedro o amava? Por isso Jesus precisou confirmar 3 vezes? Não, Jesus não tinha dúvidas. Mas Pedro, que outrora negara Jesus, ele estava com o coração entristecido, com o coração amargurado. E ele mesmo precisava se perdoar. Então, quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus não tem dúvidas do amor de Pedro. Mas ele quer fortalecer e ele quer que Pedro creia nesse amor. Ele quer que Pedro acredite no amor. Pedro volte, né, a ter certeza do amor dele para Jesus, porque depois da negação ele ficou balançado, né? Ele já não tinha mais dúvida, ele já não tinha mais certeza daquilo que ele sentia. Então ele se culpava por ter negado Jesus, né? As passagens dizem que Pedro chorou amargamente. Então Jesus vem, alimenta e afirma, reafirma e confirma esse amor no coração de Pedro. E depois Pedro ele se entristece porque ele não entende a princípio, né? O que Jesus quer fazer com aquelas perguntas. Mas o mais bonito é que mesmo entristecido, achando que Jesus está duvidando do amor dele, não tem certeza, Pedro ele não desiste. Mesmo em meio à tristeza, mesmo em meio a toda a dor, ele continua afirmando: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. E aí, nesse momento, Jesus, né, diz para ele a grandiosidade da missão que ele terá dali para frente. E assim, meus irmãos, somos nós. Nós temos que amar Jesus acima de todas as coisas, e mesmo nas tribulações, mesmo nas tristezas, mesmo nas dores, nos momentos em que a gente não entende, a gente precisa continuar crendo no amor de Jesus por nós. A gente precisa continuar sendo fiel. A gente não pode desistir, porque Jesus é conosco. Ele está conosco a todo momento. E aí, percebe que esse pequeno trechinho
ele tem uma ordem, né? Uma ordem muito, muito bonita, assim. Primeiro, Jesus alimenta. Começa já dizendo, né? Tendo eles comido. Jesus alimenta. O nosso alimento hoje, meus irmãos, é a Eucaristia. Precisamos nos alimentar na Eucaristia, porque é a Eucaristia que vai nos fortalecer. O alimento fortalece, o alimento sustenta. Então, precisamos nos alimentar na Eucaristia. Em seguida, vem o mandamento do amor. Amar a Deus, amar a Jesus sobre todas as coisas. É isso que ele pergunta a Pedro. Você me ama mais do que a estes? Mas também ele diz que nós precisamos amar os outros. Me ama mais do que a estes? Então, estes são os nossos irmãos. Então, vem o mandamento do amor. Precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, aos nossos irmãos, né? E em seguida, em terceiro, vem, segue-me. Jesus diz para Pedro, explica ali de qual morte, né, Pedro haveria de morrer, já dizendo, olha, não vai ser fácil, né? Os dias serão difíceis, mas não desista. Segue-me. Essa é a nossa missão. Seguir Jesus e anunciar. Então, meus queridos, hoje eu quero deixar para vocês essas três coisas, essas três lições que esse evangelho nos traz. A primeira, alimentarmos na Eucaristia. Jesus quer nos alimentar. A segunda, amar, exercitar o mandamento do amor a Deus sobre todas as coisas e ao nosso irmão. E em terceiro lugar, independente da situação, segue. Não desista. Continue firme seguindo Jesus, anunciando o Evangelho, porque essa é a nossa missão. E no fim, nós estaremos na glória, com certeza. Amém? O Espírito Santo inflama os nossos corações, inflama em nossos corações o ardor missionário, para que nós possamos percorrer a terra, seguindo os passos de Jesus. Pedimos também, fortalece o nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria, e assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Deus abençoe cada um de vocês. Compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e fique conosco. Tenha um bom dia, tenha uma semana abençoada, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.